voltamos para começar a revelar as atrações que vêm por aí. Rio, São Paulo, Curitiba, Salvador, Rio Grande do Sul. Um giro rápido pelo Brasil e pela criação. Vamos lá nos conectar. Se você gosta de um bom documentário, construído a partir de investigação jornalística rigorosa, escuta só porque é importante. São os sons de um Brasil cada vez mais armado e violento. O som que eu mais gosto de ouvir é a algazarra de passarinho solto nas árvores. Isso sempre me remete à infância. E é um indicativo de que eu estou num lugar saudável, em harmonia com a natureza. Qual o som que melhor me define? O dos meus netos gritando no portão. Vovó, cheguei! O som que resume o meu podcast é o som de uma arma sendo disparada. Que som eu espero ouvir dos meus ouvintes? Caramba, é isso que está acontecendo? Bom, e para falar sobre isso que você acabou de ouvir e de ver, nós vamos chamar a Sônia Bride, a autora de tudo isso. Sônia, boa tarde para você. Uma alegria te receber aqui, tendo começado a conversar com você sobre o assunto das armas no podcast O Assunto. Oi, Renata. Oi, Juliana. Prazer estar aqui com vocês, que são as apresentadoras dos meus podcasts preferidos. Pois é, a gente conversou sobre as armas no podcast do Assunto e daí surgiu a ideia de fazer disso um podcast tipo documental. E essa é uma história com muitas histórias dentro, né? Ela começa com a história de um deputado que era pouco expressivo no Congresso, mas que defendia as armas, que foi um ferrenho opositor do Estatuto do Desarmamento, mas se tornou presidente da República. Desde então, ele tem editado decretos e portarias, e isso fez com que a venda de armas do Brasil disparasse. Em 2019 e 2020, houve um aumento de 200% no registro de armas na Polícia Federal, quando a gente compara com os 2 anos anteriores. E quais as consequências disso para a segurança pública? O Brasil já é o país que mais mata no mundo em números absolutos. Em proporcionais, está lá também no topo da lista. E aí isso nos remete às histórias de vida e de morte. E a gente ouviu e esmiuça as condições em que aconteceram vários crimes no Brasil, ouvindo os sobreviventes, as pessoas que tiveram suas vidas devastadas pelas armas de fogo. Em pelo menos 2 casos, Renata, a gente conseguiu estabelecer uma relação direta entre um ato presidencial e um crime brutal. E, finalmente, a gente tenta responder a uma das perguntas mais importantes nesse momento político, que é: a gente corre o risco de ver o surgimento de milícias políticas armadas aqui no Brasil? A gente corre o risco de ver se repetir aqui aquelas cenas que a gente viu no Capitólio, a invasão de pessoas contra a democracia? Até que ponto o aumento dos CACs, esses grupos que têm essa sigla que atende por caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas, até que ponto o aumento do número de pessoas nos CACs e das armas a que eles têm acesso pode representar um risco para a nossa democracia? Sônia, parabéns por esse trabalho, estou ansiosa por ouvir. Muito obrigada pela participação.